Olá pessoal, me chamo Rafaela Martins e hoje eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu com o nosso carro que a gente comprou recente. Então, a gente adquiriu o carro numa sexta-feira, eu lembro que foi logo após do feriado que teve de Corpus Christi, no dia 8, agora de junho. E quando foi no dia 9, que caiu numa sexta-feira, o rapaz da garagem que a gente comprou o carro, a gente tinha fechado o contrato, tudo, né? E ele veio deixar aqui em casa pra mim, porque não tinha como a gente ir lá buscar. Nesse dia o Fábio foi trabalhar, o Fábio é meu esposo, ele foi trabalhar de manhã, então não tinha como realmente nenhum dos dois ir lá buscar o carro, né? Tá, o rapaz veio deixar aqui em casa, tudinho, eu assinei o que tinha que assinar e, né, deu tudo certo, a gente ficou super feliz. E então, depois de 2 dias, não me engano se foi 2 ou 3 dias que a gente tinha comprado o carro, ele apresentou um problema no... A princípio a gente viu que era o nível da água que tinha baixado. Tá, quando o Fábio chegou em casa, ele me falou o que tinha acontecido, o carro tinha ligado a luz de alerta, tudinho, que ele parou, colocou água, deixou esfriar um pouco, né, o motor lá e colocou água e veio pra casa. Aí eu falei pra ele, então a gente tem que entrar em contato com o vendedor, porque o vendedor falou pra mim, Rafa, se der algum problema, qualquer coisa que tu precisar, tu pode entrar em contato comigo, pode me pontuar tudo que tá acontecendo, que a gente vai tentar resolver, né? A princípio o vendedor foi muito atencioso, assim, com relação a isso, né? Falou que se tava ali à disposição, que se desse algum problema, qualquer coisa, a gente podia entrar em contato com ele. Princípio, o Fábio falou assim: não, bora esperar um pouco. Se de novo aparecer esse mesmo problema ali do nível da água baixar, a gente entra em contato com o vendedor. Tá, e assim a gente fez. A gente passou uma semana com o carro. Aí quando chegou numa segunda-feira, o carro apresentou de novo esse mesmo problema. Tá, a gente ia fazer, acho que deu problema de novo na segunda-feira, e quando foi na sexta-feira, ia fazer 2 semanas que estavam com a gente, o carro. Tá, e quando chegou na segunda-feira, o Fábio teve que colocar de novo água, que o nível tinha baixado, e o normal não é isso, né? O normal, a gente nem sabe, na verdade, quanto e quanto tempo tem que colocar água, mas a gente sabe que não é tão, né, um próximo do outro, tem que ser mais espaçado, não sei se é uma vez no mês que tem que colocar água, não sei exatamente. Então, aí quando foi na segunda-feira, a gente entrou em contato com o vendedor e explicou para ele o que estava acontecendo. Ele imediatamente falou assim pra gente que se a gente conhecia alguém aqui de confiança, aqui da nossa cidade, porque a gente não comprou o carro aqui onde a gente mora, a gente comprou em outra cidade aqui próximo, né? Aí ele falou pra gente que se a gente conhecia alguém aqui de alguma oficina que fosse de nossa confiança, que a gente era para deixar o carro aqui, que para eles consertarem e tudo mais, ver o que realmente estava acontecendo, qual era o problema exato do carro. E assim a gente fez. Aí quando foi na terça-feira que eu ia estar de folga, né? Aconteceu o problema na segunda e na terça-feira a gente foi na oficina aqui da nossa cidade. Aí a gente foi lá. Quando a gente chegou lá, a gente viu um monte de carro lá, né? Estava cheio lá. E logo a gente pensou, ele não vai conseguir consertar hoje, não vai conseguir olhar o carro, qual é o problema de hoje. E assim aconteceu. O rapaz lá conversou com a gente, o mecânico, ele falou, olha, eu só vou conseguir olhar o carro de vocês na quinta-feira. Aí de lá mesmo, da oficina que a gente estava, a gente ligou pro vendedor que vendeu o carro pra gente lá dessa garagem, né? A gente entrou em contato com ele e falou, olha, infelizmente o rapaz aqui da oficina não vai conseguir olhar o nosso carro hoje, só vai poder olhar a partir de quinta-feira. Então, o que a gente pode fazer? Ele falou, não, eu vou entrar em contato com as oficinas aqui que são credenciadas com a gente,
aqui pra ver quais que são disponíveis pra olhar o carro de vocês. Tá. A gente voltou pra casa, aí ele mandou mensagem pra gente, mandou mensagem pra mim, na verdade, e perguntou se a gente já tinha ido olhar o negócio da chave e deixar o carro aqui em casa. Eu não percebi que a chave, que a chave que veio com o carro, ela tava com um defeito, ela só fechava o carro, né, a trava, mas não abria. Aí o Fábio já tinha pedido pra ele, logo depois, na sexta-feira mesmo que a gente tinha comprado, o Fábio tinha pedido pra ele, tinha falado pra ele, olha, a chave, essa chave aqui tá com defeito, tudinho. E também veio sem chave reserva. Eu não me atentei a isso, né? Também não sabia o que tinha que verificar no carro, tudinho, né? Eu não entendo muito. Tá. Aí o Fábio comunicou ele da chave, tudinho, ele falou que ia trocar a chave pra gente, né? Que ia mandar consertar e verificar com outro dono do carro sobre a chave reserva e o manual para ele vir deixar lá na garagem para eles poderem entregar pra gente. Tá, nessa mesma terça-feira que a gente tinha ido levar o carro na oficina, o vendedor falou pra gente, olha, faz assim com relação à chave, vai num chaveiro aí da cidade de vocês, verifica quanto é o conserto da chave e repassa pra mim ali a nota que eu vou passar pro meu financeiro aqui da garagem e repasso lá pra ele, né, pro chaveiro e vocês consertam aí mesmo. Tá, e assim a gente fez, o Fábio foi lá no centro, aqui no centro da cidade, e levou lá no chaveiro. Tá, isso foi de manhã. Aí começou as nossas dores de cabeça, que depois dessa terça-feira a gente só teve dor de cabeça. Tá, e a gente repassou o contato, o vendedor pediu o contato lá do pessoal lá do chaveiro, e assim a gente fez, né? Passou o contato tudinho pra ele, e o Fábio também tinha o contato do chaveiro, né? Aí isso quando foi de tarde, até acho que umas 2 horas eu acho, o Fábio saiu. Quando ele chegou eram umas 4 horas. E até essa hora o financeiro lá da garagem não tinha passado o pagamento, né? O pagamento do chaveiro. Quando o Fábio foi buscar a chave, né? Que eu falei pra ele, ó, o rapaz lá não tem nada a ver com esse problema lá que tá acontecendo, então vai lá buscar a chave. Sim, o Fábio foi, quando ficou pronto, o rapaz avisou pro Fábio e o Fábio foi buscar. Aí quando chegou lá, o rapaz falou assim pro Fábio, que o cara lá da garagem ficava toda hora falando, mandava mensagem lá, falava pra ele assim, ah, daqui a meia hora vai estar na conta. Aí depois já mandava de novo mensagem, ah, daqui tantos minutos. Depois mandava de novo e isso ficou o dia todo mandando mensagem falando que ia estar na conta. E no final das contas ele chegou e falou assim, ah, o pagamento, eu só vou te garantir o pagamento amanhã de manhã. E nada, né? Tá, e isso em contato com o vendedor, a gente passou em contato com ele assim a manhã toda, né? Falando pra ele se já tinham arranjado uma garagem, se já tinham arranjado uma oficina, se iam arranjar um carro pra gente ficar andando com ele até consertar o nosso. E ele só enrolando a gente, né? Não dava assim, não falava não, ou não consegui e tal, sabe? Não dava um retorno pra gente, né? E tá, como a gente não tava tendo resposta dele, a gente decidiu ir lá na oficina, na garagem no outro dia, né? No caso, na quarta-feira. E isso a gente fez. Aí eu cheguei a falar com ele, eu cheguei a ainda falar com ele por mensagem, dizendo que já tava bem, a gente tava bem chateado já. Que se, a gente chegou até a falar pra ele, meu, se para pagar uma chave tá essa dificuldade, imagine para pagar o conserto do carro, cara, tá complicado assim esse teu pós-venda. Você não explica as coisas pra gente, você não deixa claro o que é para ser feito, não dá o esclarecimento que a gente precisava. Aí quando foi na quarta-feira, a gente foi lá, chegamos lá, no meio do caminho, na verdade, antes de chegar lá, acho que faltavam uns 10 minutos para chegar lá na garagem, o carro começou a aquecer de novo. Começou a subir a temperatura, já estava em 90. E a gente
Sorte nossa que ele já estava perto. Chegamos lá, deixamos o carro lá e fomos direto pro pós-venda. Queríamos falar com o gerente do pós-venda. Quando a gente chegou lá, o Fábio super brabo, já tava super chateado. Eu também tava chateada, sabe? Mas o Fábio tava bem mais que eu. E eu tava mais tranquila porque eu sei que a gente tinha um respaldo da garantia, né? A gente tinha comprado, né? Fazia dias só e a gente tinha garantia, então qualquer problema que viesse a ter realmente, que a gente teve, eu sabia que ia ser resolvido, por mais que a gente se estressasse ou se, né? Que a gente já tava se chateando, estavam bem chateado eu e ele. Mas eu tava mais tranquila, o Fábio não, estava bem bravo. Quando a gente chegou lá, o Fábio começou a falar um monte de coisa, que o pós-venda estava muito complicado, que o vendedor só enrolava a gente, não dava uma solução, não dava uma explicação. Tá, aí eu comecei a falar, falei, não, isso, tá acontecendo isso. O vendedor, o nosso carro apresentou um problema ali no nível da água, e ele tá aquecendo, e com o vendedor a gente não tá conseguindo o retorno, se a gente vai realmente deixar o que o vendedor passou, eu expliquei lá pro gerente do pós-venda, que o vendedor repassou pra gente que era pra gente deixar numa oficina lá de onde a gente mora, que é pra deixar com um mecânico de confiança, e também a chave, né? Eu tinha levado a nota fiscal da chave que a gente tinha consertado. E a gente não, eu falei pra ele, comuniquei ele que a gente não tinha recebido, não repassaram o dinheiro pro chaveiro e a gente tirou do nosso bolso. Tá. O gerente escutou a gente, né? E ele falou, olha, infelizmente eu não tô sabendo disso, né? O vendedor não repassou isso pra ele, ele não sabia o que estava acontecendo, não sabia de nada que estava acontecendo. E outra, o pessoal lá da garagem, eles não podem, quando acontece um problema assim com um carro de cliente que está na garantia, eles não podem deixar o cliente levar para consertar. Eles têm que pegar o carro e levar numa oficina credenciada deles. E isso em nenhum momento o vendedor falou pra gente, né? Em nenhum momento o gerente sabia o que estava acontecendo com o nosso carro, ele não sabia da chave, não sabia de nada. A gente ficou assim indignados, sabe? Indignado com a mentira, com falta de honestidade, porque já pensou se a gente, graças a Deus, que a oficina aqui não pôde consertar o nosso carro. Porque se a gente deixasse ali o carro e a gente ia ter uma dor de cabeça bem maior. Foi graças a Deus, Deus não permitiu que isso acontecesse. Tá. Ele explicou pra gente que a gente devia proceder, tudinho. Ele tentou manter a gente calmo, né? A gente explicou pra ele explicou tudo pra ele, né? Que o vendedor falou pra gente e a gente ficou assim, meu, será que realmente o vendedor não sabia disso, dos procedimentos da garagem? Não, não é possível. Porque ele chegou a falar uma vez pra mim que ele já trabalhava 5 anos ali nessa empresa. Então não é possível que um vendedor de carros não sabe o procedimento, né, da empresa que ele trabalha, se ele já trabalha há 5 anos. E assim, ó, ele prometer pra gente que vai pagar o conserto, que era pra gente deixar aqui, era tudo mentira, porque eles não podem fazer isso, né? O gerente explicou pra gente que não é um procedimento deles, não podem fazer isso, né? E assim, ó, ele olhou o nosso carro tudinho, né? Viu que começou, testou lá o carro, viu que a temperatura estava subindo, porque o carro estava ligado, ele estava acelerando, estava subindo a temperatura, né? Tá, ele falou, ó, pra gente consertar, vocês precisam deixar o carro aqui. Aí, a gente foi lá de tarde, né, na garagem, mas eu ia trabalhar ainda, porque eu trabalho no período eu pego 6 horas da tarde no trabalho, então eu tinha que ir pro trabalho e o Fábio tinha que vir pra casa. Então a gente decidiu não deixar o carro lá
Ele ainda em conversa com a gente, explicou um monte de coisa, manteve a gente calmo. Ele deu um step novo pra gente, uma chave lá que precisava pra trocar o step quando furasse pneu, tudo. E falou, ó, salva meu contato, qualquer coisa, se de novo acontecer esse mesmo problema com o carro, vocês vão ter que deixar aqui, infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Tá, aí quando foi no outro dia, a gente veio o Fábio me deixou no trabalho, que é caminho, né? Minha casa, o caminho que a gente fez é caminho do meu trabalho, e o Fábio me deixou no trabalho e eu vim e o Fábio veio pra casa. Tá, tudo normal, depois o Fábio foi me buscar no trabalho, tudinho. E quando foi no outro dia, foi na quinta-feira, eu saí de manhã e fui pro curso. Quando eu cheguei do curso, o Fábio, brabo aqui em casa, e falou que até então, quando a gente tinha, nesse período que a gente tava com o carro e quando a gente foi lá na garagem, o carro era só problema ali no, no volume da água, né, que tava baixando. Mas só que quando foi na quinta-feira, o carro começou a começou a pingar. Tava vazando água, vazando muita água. E tá, a gente entrou em contato de novo com o gerente do pós-venda e falou pra ele o que estava acontecendo e tudo mais. E ele falou, não, eu vou mandar o guincho aí na casa de vocês, na verdade um caminhão baú, mandou vir buscar o carro, só que o rapaz que vinha buscar ele só ia conseguir chegar à noite. Aí eu fui, quando deu 5h30, eu tive que sair para trabalhar. E o Fábio ficou com o carro aqui em casa. E realmente o rapaz veio buscar na quinta-feira. Quinta-feira, acho que era 8 horas da noite. O Fábio, levou o carro, tudinho. Chegou a olhar um pouco o carro, né? Abrir ali o capô, olhar. O Fábio explicou pra ele que... Não, tá cheio agora? Não, mas ele... Eu não sei, ele fica pingando. Será que não é do ar-condicionado? Você não sabe qual é o ar-condicionado ligado? Não. O ar-condicionado é pingado também, não sabe, né? Ele tá forte assim, Pois é, veio assim já. deve ser torto aqui mesmo. Não, é estranho, porque a água colocou. Tipo, os caras dão uma limpada nessa água, sabe? Eles vão fazer assim? Faz tipo e... Não, tem que fazer tudo isso aí, quando limpar o roteador, vai. Você vai direto pra oficina? Qual oficina vai daí? Tá. Eu já ia falar pro chaveiro passar lá. Eu vou fazer mandaram fazer uma cópia da chave daí. Porque não tem a chave certa. Ah, nosso Peugeotzinho tá indo embora. Meu gente. Aí entrei em contato com o chaveiro hoje, ele falou que estava acontecendo. Até o rapaz que veio buscar o carro, ele também tinha um Peugeot igual o nosso. Não, acho que era um mais velhinho, assim, mas era parecido com o nosso, um Peugeot também. Falou que andava muito bem, tudinho, e realmente, olha, até então a gente gostou muito do carro. Eu principalmente gostei porque é um carro bem compacto, eu consigo dirigir numa boa. O outro que a gente tinha, eu tinha que subir todo o banco, puxar tudo pra frente. O câmbio super tranquilo de trocar a marcha, eu super gostei. E, gente, né, não só eu, mas eu principalmente gostei muito do carro. Ele ia muito bem, anda muito bem. E só foi isso ali mesmo que aconteceu de dar esse problema ali. Tá. Quando foi na sexta-feira de manhã, não, na quinta-feira mesmo, o rapaz lá do pós-venda avisou pra gente que ele não ia estar na sexta-feira lá, mas passou o contato da pessoa que ia estar lá responsável, né?
lá da garagem ia estar responsável de mandar o carro para oficina. E assim ele fez, deu o contato da pessoa pra gente, ficou responsável. Sexta-feira de tarde, eu acho ainda, o Fábio entrou em contato com essa pessoa e essa pessoa falou que o carro já tinha sido consertado, né? Tá, o carro tinha sido consertado e mandou só... O Fábio mandou mensagem pra ele respondeu só essa única vez no dia ali. E quando foi no sábado de manhã, o Fábio foi buscar o carro. Saiu daqui de manhã cedo com meu irmão aqui de casa, de moto. Eles foram lá e chegam lá. O carro não tá lá, ainda tava na oficina. Mas só que a pessoa que informou pra gente que o carro estava consertado, falou que o carro já tava, informou do carro, disse que o carro já estava consertado, que já tinha, que o problema que o carro apresentou era na mangueira do ar quente e por isso que tava dando aquele vazamento, né? Tá. É só que chegou lá, o Fábio chegou lá, o carro não tava e foi mais uma decepção pra gente, porque a pessoa que era pra passar a informação pra gente não passou. Tá, aí o Fábio chegou lá da garagem muito bravo, bem chateado, falando que será possível que só uma pessoa que trabalha com seriedade, que trabalha com honestidade, que não falta com a verdade, que esclarece as coisas, realmente só uma pessoa. Isso a gente tá falando do gerente do pós-venda, que teve o primeiro contato com a gente, né? Tá. Eu também trabalho nos finais de semana, e o Fábio foi fazer um freelance lá onde eu trabalho. Tá, aí a gente foi trabalhar no sábado, trabalhamos domingo. Aí quando foi na segunda-feira, a gente falou, a gente nem vai entrar em contato, deixa eles, né, o Fábio falou, deixa eles entrarem em contato com a gente, porque eu já tô cansado de mandar mensagem, de, né, entrar em contato e o carro não tá pronto. Aí a gente esperou ele entrar em contato com a gente na segunda-feira. E isso passou a manhã toda e o rapaz lá do pós-venda, o responsável, né, o gerente, entrou em contato com a gente só na segunda-feira de tarde. Falou que o carro estava pronto, só que não ia conseguir entregar pra gente porque o caminhão tava fazendo entrega de carros que tinha sido comprado no final de semana, no sábado, né? Tá. E ele falou que talvez só talvez não, ia entregar só na terça-feira. Aí o Fábio falou, não, eu vou buscar, é o jeito, mais um dia sem um carro e aqui a gente mora, é inverno agora, então tá bastante complicado de ficar sem o carro, principalmente eu que trabalho no período da noite. Eu pego 6 horas da tarde no trabalho, então fica bem ruim de eu estar indo de bis e à noite é bem frio. Assim como de manhã é muito frio, à noite também é muito frio. E também tem a minha filha, tem o meu sobrinho que a gente busca na escola, então é caso de necessidade mesmo, assim, da gente não poder ficar sem o carro. Tá, aí o meu irmão chegou do trabalho, 5 horas da tarde, e o Fábio saiu daqui com ele e foi buscar o carro. Ainda bem que lá o gerente do pós-venda, ele ia ficar lá até 7 horas da noite. Ia dar tempo do Fábio chegar, né? Há tempo do Fábio chegar lá pra buscar o carro, né? Antes das 7. Tá, aí o Fábio chegou lá, o carro já tava pronto, graças a Deus. Realmente era só um problema ali na mangueira do ar quente, que tava furada, tava ressecada, eu acho, e por isso que tava vazando água. A pessoa que nos atendeu ali no pós-venda, o gerente de pós-venda, eu não vou citar o nome aqui, nem vou falar onde a gente comprou, né, o carro, mas assim, pra mim, na minha opinião, ele foi uma pessoa realmente comprometida com o trabalho, uma pessoa realmente honesta, e foi a pessoa que nos deu todo o suporte que a gente precisava. Assim, a gente não esperava que o carro fosse dar problema, né, que a gente fosse ter todo esse problema com o vendedor, que não nos esclareceu, que faltou com a verdade, que foi desonesto.
ele foi tão desonesto que ele achava que realmente a gente ia aceitar tudo que ele falou pra gente, tudo que ele prometeu. Ele chegou a prometer pra gente se o dono, o antigo do carro, não fosse levar a chave reserva e o manual, que ele já estava tão chateado da gente encher o saco dele por causa dessa chave reserva, que a gente encheu o saco mesmo porque era nosso direito ter a chave reserva, que consertassem a chave que veio com defeito, e o manual era um direito nosso, sabe? Então ele já tava, acho que, tão de saco cheio do Fábio cobrar, que o Fábio cobrou muito, o Fábio ficou em cima mesmo, encheu o saco. E ele tava tão já, acho que, chateado com aquilo, a gente tá indo no pé dele, que ele chegou a falar que ele ia tirar do bolso dele, né? Que ele ia tirar do bolso. Tá, aí como ele prometeu a chave pra gente, que talvez fosse tirar do bolso dele, que a gente era pra gente ficar despreocupado, ele falou pro gerente do pós-venda, mentiu pro gerente do pós-venda, falou que nunca tinha prometido nada pra gente da chave, do manual. Falou que ele realmente falou pra gente, o vendedor falou pra gente que a pessoa que tinha a chave reserva tava dificultando a entrega, não tava querendo levar lá a chave. Mas, assim, ele falou pro gerente de pós-venda que nunca, nenhum momento, hipótese nenhuma, ele tinha falado pra gente, tinha prometido de chave nenhuma. O que a gente fez? A gente mandou todos os áudios porque ele prometeu ali pra gente falando em áudio. Em todos os áudios que a gente tinha, a gente mandou pro gerente do pós-venda. E quando o carro já tava lá na quinta-feira, ou foi na sexta, se não me engano, já tinham feito a chave reserva pra gente, né? Então, assim, ele mentiu, ele faltou com a verdade, faltou profissionalismo na parte dele, porque ele prometeu as coisas pra gente, ele mentiu falando que não tinha prometido, e no final, graças a Deus, deu tudo certo, sabe? Assim, eu acho que a verdade sempre vence, né? As pessoas honestas sempre vencem. Por mais que tenha dificuldade no meio do caminho, né? Porque a gente teve chateação, a gente ficou decepcionados, assim, né? Porque a gente não esperava que fosse acontecer com o carro, esse tipo de problema. Mas assim, eu sabia que no final ia dar tudo certo, que tudo ia ser resolvido. E assim, o que nos indignou foi com a falta de honestidade da pessoa, né? Que mentiu, que faltou com a verdade, faltou nos esclarecer, porque na hora da venda foi tudo lindo, sabe? Ele insistiu e veio aqui pessoalmente deixar o carro e tudo mais, assim. Gratidão por isso. Mas assim, no pós-venda depois ele chegou a faltar com a verdade com a gente, né? Mas assim, o gerente do pós-venda nos deu todo o suporte que a gente precisava, todo o apoio. E assim, eu, sinceramente, eu indicaria lá alguém, se viesse perguntar onde foi que comprou, eu indicaria, não pelo vendedor, mas sim pelo pós-venda, porque se a pessoa for lá comprar, ela vai ter todo um apoio depois se o carro der problema, qualquer coisa, qualquer assistência que a pessoa for precisar, ela vai ter. Porque foi o que a gente teve e a gente saiu de lá bem satisfeito. Eu, pessoalmente, muito satisfeita. O Fábio, garanto que o Fábio também ficou bem satisfeito depois, né? E assim, foi um problema que realmente ele conseguiu resolver e nos esclareceu as coisas que a gente precisava saber. Ele foi muito atencioso, muito profissional e tá de parabéns. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado quem chegou até aqui ao final. Beijos e até o próximo vídeo.